Bom dia, como é que você está? Curtiu a meditação de ontem? Ah, eu peço primeiramente aí desculpas pelo atraso no envio. Não foi a minha tia que atrasou de enviar para vocês. Foi eu que não esqueci de enviar para vocês, mas tive aí um imprevisto. E já começo o vídeo de hoje pedindo que vocês orem aí pela minha esposa. Ontem ela não passou muito bem. E aí à noite passamos aí um bom período aí no hospital. Então, orem pela Roberta, né? Ela passou aí para vocês uma meditação aí, um testemunho, há algumas semanas. E eu conto aí com a oração aí do Clube das Luluzinhas para que ela possa se recuperar o mais rápido possível. Ela já está bem melhor hoje, mas conto aí com vocês, tá bom? Os vídeos vão ficando aí um pouquinho mais curtos para a gente poder ganhar um pouco de agilidade e continuando nos temas que nós passamos, né? Então a gente conversou um pouquinho sobre a nossa origem, sobre como saber da onde nós saímos, de realmente por que fomos gerados, né? Nos dá uma conotação muito mais real do nosso valor e nos ajuda a encontrar o nosso propósito. Mas aonde que nós vamos achar esse propósito? De quem é esse propósito? Eu fiz um sermão há um mês atrás, mais ou menos, e eu acho que até a minha tia já disponibilizou para vocês, se não, peça para ela que ela tem o link. Lá eu discorro quase uma hora sobre esse tema. E eu comecei a falar sobre isso com este verso. Está lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Ele diz assim, tá? Novamente, se você quiser abrir na sua Bíblia para ler, que eu te indico que faça isso, pare o vídeo agora, tá bom? Nós vamos orar e aí nós vamos ler a palavra de Deus. Oremos, Pai Santo, Pai querido, obrigado a Deus porque o Senhor nos dá a chance de estarmos aqui com a Tua palavra aberta. Mesmo no dia já corrido, ó Pai, aqui ao meio-dia, né, quase, eu agradeço porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Que Teu Espírito Santo fale conosco nesse momento que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Diz o seguinte, versículo 9: Nos revelou o mistério da Tua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então veja, propósito estabelecido em Cristo. Isto é, o de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então veja, o propósito é da vontade de Deus, o Criador, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor de sua glória. Olha que bacana. E no sermão que eu fiz, eu coloquei também o verso que está lá no Salmo 51, que diz, todo ser que vive, louve ao Senhor, perdão, no último Salmo da Bíblia, né, 150, se não me engano, ele diz isso, todo ser que vive, louve ao Senhor. E esse verso, ele é a assinatura de todo o capítulo de Salmos. Os judeus têm uma expressão em hebraico chamada hakmah, que é a assinatura de um texto, né? Então, quando você conta uma história, você quer dar uma moral para aquela história. O que aquilo significa? E os salmos, todos os salmos escritos, têm como a sua assinatura esse verso: todo ser que vive, louve ao Senhor. A gente louva como? Louva vivendo segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E nesses últimos minutos eu vou dissertar sobre a história de Moisés. Moisés, ele nasceu num período muito difícil, né, onde ele teve que ficar escondido, foi colocado no rio pela sua mãe para que ele não fosse morto, foi recolhido ali pela filha do faraó, viveu na corte do faraó, foi educado pela sua mãe, porque ali Miriam fez todo esse meio de campo, e aconteceu aquela situação onde ele matou um egípcio, ele fugiu para o deserto, e ele ficou ali 40 anos no deserto, remoendo todas essas histórias, até que ele se encontra com a sarça ardente. Naquele instante, então, ele recebe de Deus um chamado. E Deus fala: olha, filho, tudo o que você passou tem esse propósito. Você vai ter essa missão para alcançar o propósito de salvar o povo. E Moisés, ao ouvir essa demanda de Deus,
ele tem o medo. E ele começa a analisar as coisas e fala, olha, mas se o povo não acreditar, mas se acontecer isso, mas se acontecer aquilo. E veja, na psicologia tem algo chamado paralisia da análise. Era o que Moisés estava, paralisado, com medo de fazer algo, pensando em um monte de coisas que poderia dar errado. Mas Deus, vez após vez, vai falando, olha, se acontecer isso, faça isso, se acontecer isso, faça isso. Até que na última vez, onde Moisés fala, olha, eu não sei falar, a minha boca é pesada, eu não consigo falar. Então Deus fala, olha, e ali diz que até que Deus chegou no limite dele, né? Então até Deus tem um limite ali naquela paciência e nos questionamentos, mas mesmo no limite de Deus, ele dá a solução para Moisés. Ele fala, olha, tá bom, se essa é a sua última questão, fala para Arão falar por você. Eu falo com você, você fala com Arão. Talvez nós estejamos aí discutindo com Deus, tentando colocar nele situações e ele falando conosco, faça isso, e você fala, olha, mas e se isso acontecer? Mas por que isso não aconteceu? E aquilo que vai acontecer? Deus tem um propósito na sua vida, ele quer que a sua vida seja de louvor a ele. Viva esse propósito e o primeiro conselho que eu posso te dar é, saia do lugar. Moisés teve que sair do lugar. Teve que começar por algo, mesmo com um monte de dúvidas, mesmo com um monte de situações que ele não sabia como seria. Ele foi impelido por Deus a fazer alguma coisa. O propósito de Deus na nossa vida é que nossa vida seja uma vida de louvor a Ele. E nós vamos entender amanhã como buscar missões que façam jus a esse louvor. Mas a primeira coisa que eu te falo é, saia do lugar. Faça algo, saia da inércia, não fique parada. Ouça a voz de Deus, confie nele. E com certeza Deus vai mostrar cada vez mais claramente o propósito para você. A música de hoje fala muito sobre isso. Para atravessar o mar, pise o pé na água. Não deixe que o medo e as incertezas te impeçam de agir conforme Deus quer que você haja. Um ótimo dia, um restante de dia aí feliz na presença de Deus e que juntos possamos a cada dia aí crescer no conhecimento da palavra de Deus e do propósito dele para as nossas vidas. Um grande abraço.